Olá pessoal, tudo bem? Sou Yolanda Pires, sejam todos bem-vindos aqui no canal Pinturinhas no Sertão. Neste vídeo vou mostrar para vocês como pintar um olhinho azul. Primeiro eu vou utilizar o branco para a gente fazer a base do olhinho. Vou preencher os dois olhinhos de branco. Vamos preencher aqui. Vamos tentar, no máximo, deixar os dois do mesmo tamanho. Um olhinho oval. Vamos preencher aqui o outro. A tinta é bom que ela não esteja muito dura. Se a sua tinta tiver bastante grossa, você coloca uma gotinha aqui na tampa de água mineral ou de aquarela silk, para que essa tinta fique um pouquinho mais diluída, para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Não mole demais, a gente não pode diluir demais não, mas que fique uma consistência boa para a gente trabalhar. Pronto, preenchido aqui os dois olhinhos de branco. Eu utilizei aqui o pincel da Cera. O meu já tá apagadinho, mas ele é da Condor, referência 421. A numeração desse é o número 0, que fica melhor pra gente preencher o olhinho com ele. Vamos fazer aqui um pouquinho mais, pra gente deixar os olhinhos um pouquinho mais. Que eu tô achando esse aqui um pouquinho maior que o outro. Pronto. Antes de secar a tinta, a gente não pode deixar esse branco secar. Eu pego aqui agora a cor azul, pra gente pintar a íris. Esse bebezinho tá olhando pra frente, no caso ele tá olhando pra mim, olhando pra vocês. Aí eu vou colocar aqui bem no meio, fazer a íris aqui. Bem no meio. Depois vou gravar mais vídeo pintando ele, olhando em outras direções. Vamos lá, então, a gente pinta a íris. Olha só, antes, porque não pode deixar esse branco secar, porque tem que ter essa mistura das cores aqui. Senão ele fica estranho. Pronto. Aí agora eu vou pegar aqui o azul petróleo. Com esse azul petróleo, eu vou dar uma sombrinha aqui nessa parte superior do olhinho. No outro, só na parte superior. Eu coloco a tinta e dou aquela esfumaçadinha. Não pode só colocar e deixar. Então, tiro o excesso aqui no paninho. E aí, dou aquela esfumaçadinha aqui nessa parte. Olha só. Pronto. Aqui, a gente deixa secar essa parte, que essa é a primeira parte que a gente faz do olhinho. Pra depois a gente vir com... Eu vou fazer agora pra mostrar o olhinho todo pra vocês. Mas o correto mesmo, que fica melhor assim pra pintura, é a gente deixar essa parte aqui secar, vai fazendo outras partes do desenho, pra então voltar para o olhinho. Vou pegar meu pincelzinho filete, que é o da Condor também, 422 000, a numeração dele, né? A seda dele aqui, que eu gosto de, para fazer o contorno dessa íris.
Para fazer o contorno dessa íris, eu vou pegar um pouquinho dessa tinta aqui e vou diluir ela aqui. Vou pegar bem pouquinho, porque eu vou usar muito pouquinho. Colocar uma gotinha de água desse outro lado, para que a gente possa molhar o pincel e diluir ela um pouquinho aqui. Não pode deixar ela escorrendo, mas tem que ser bem molinha. Olha. Não sei se tá dando para ver direito aí. Mas a gente deixa ela bem molinha. Ó, mas ela não escorre a tinta, tá vendo? Mas ela tá bem molinha. Tá, então, ó, agita aqui as cerdinhas. Vou tirar esse excesso da pontinha do pincel, porque eu não consigo pintar com o excesso no pincel. Eu tiro, depois eu coloco novamente aqui na ponta do pincel. Aí já dou a puxadinha assim que eu já arrumo as cerdinhas. Aí, aqui agora, eu vou contornar de azul petróleo. Mas, a gente pode contornar também essa íris com o preto. Mas, eu prefiro com o azul petróleo. Então, vamos contornar ela aqui. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. Ó. Aí, vamos contornar a outra. Um pouquinho de tinta. Então, essa tinta, ela tem que estar boa assim. Se o pincel você risca, a tinta vai ficando, ó. Se ela tiver grossa, você começa a pintar, a tinta já termina. Aí, você tem que estar voltando, fazendo novamente, para poder fazer um contorninho. Mas, quando você passa o pincel e ela já faz contorno, tá ótimo. E não deixar molenga demais, porque ela pode expandir, espalhar todinho o seu desenho na sua pintura e estragar. Pronto, contornadinho esse olhinho, tira o excesso, limpei aqui o pincel. Eu vou fazer a parte da pupila agora. Vou fazer a pupila. A gente deixa secar também, para depois continuar o processo. Porque, ó, você pode colocar a mão em cima dessa aqui, seu dedo vai ficar sujinho, você vai estar sujando seu desenho. Eu vou estar fazendo aqui porque eu vou estar mostrando para vocês, mas o correto é você continuar depois que secar esse processinho aí. Pronto, aqui a gente faz a pupila. Vamos fazer aqui a outra. Vamos tentar deixar do mesmo tamanho. Igual. Não é? Às vezes você não consegue, mas pelo menos bem aproximado de igual. Pronto. Aqui eu já fiz. Daí ele fica assim, um olho bem arregalado. Aí o que a gente faz? Vou pegar o pincelzinho filete. Pegar um pouquinho do preto, aí vou fazer assim, uns tracinhos aqui em cima, na parte que eu vou colocar o brilho, na direção que o olho vai estar me olhando. Aqui em cima, só pra tirar essa expressão de olho arregalado. Pronto, dá aquela escurecidinha, ó, tipo só uns tracinhos. Aqui, se sair um pouquinho, a gente passa a unha assim, ó, dá aquela ajeitadinha. Pronto, só na metade aqui, não vai até embaixo não. Agora eu vou limpar o pincel, o filete, e vou vir com o branco e vou iluminar, dar aquele brilho do olho. Vamos ver se o nosso branquinho tá bom, a consistência, tá, não tá bem diluidinho, mas pra fazer isso aqui ele tá ótimo. Eu vou pegar, colocar entre a pupila e a íris, eu vou tá colocando aqui, ó, um pontinho de luz. Vou colocar nesse também, do mesmo lado, ó. Se eu fiz desse lado de cá, o do olhinho, eu vou fazer no mesmo lado, porque senão fica um olhar estranho. Agora, eu vou pegar mais um pouquinho. Ó, é pouquinha tinta. Pega muito não. Vai ficar uma bola muito grande do brilho. Aí, eu pego aqui, ó, a bolinha, pinguinho de luz que eu fiz aqui em cima, a luz de baixo eu vou fazer aqui, ó. Nessa parte de baixo, como ela tá olhando pra mim, se ela estivesse olhando nessa direção pra lá,
eu colocaria a luz desse lado. Mas como ela tá olhando diretamente para mim, eu vou estar colocando embaixo. E um pouquinho mais na direção contrária desse pinguinho aqui de cima. Depois desse processo, a gente vai fazer o contorno, contorninho do olho. Eu vou pegar minha tinta aqui, rústico. Pronto. Agora, com o rústico, eu vou estar fazendo o contorno desse olho. Vou fazer o mesmo que eu fiz aqui com esse azul. Vou colocar um pouquinho aqui e vou diluir. O meu tá pouquinho aqui no potinho, aí tá assim um pouquinho uns carocinhos. Mas como eu vou usar bem pouquinho, ó, tá vendo como ela tá grossa? Desse jeito aí não dá pra fazer, faz um contorno muito grosso. Se a gente fizer com a tinta grossa. Então, ó, coloquei aqui, pegar, molhar o pincel, aí venho pra cá, diluindo. Eu faço assim porque é muito pouquinha tinta. Quando eu vou precisar de mais tinta, eu coloco um pouquinho da água mineral aqui na tampinha pra diluir. Mas aqui é muito pouquinho, então dá pra gente fazer isso aqui. Dilui só mais um pouquinho. Tá ficando com... Tirar o excesso aqui no pincel. Ó. É porque é no pratinho, mas ele já fica. Tá. Agora, vamos fazer, então, o contorno do olhinho. Tá. Vou pegar daqui. Bem de levinho, ó. Você vai utilizar só a pontinha do pincel. Se você apertar muito, ele vai ficar um contorno grosso. E não é isso que a gente quer para o nosso desenho. A gente quer um contorno bem fininho. Aí a gente só faz na metade do olho. Vamos fazer aqui no outro. Se ficar uma bolinha na ponta do pincel, você tira o excesso e pega a tinta de novo, porque senão vai ficar grosso. Ó, ficou uma bolinha. Daí eu tiro aqui mesmo o pratinho, vou rodando assim o pincel um pouquinho, aí tiro o excesso, pra ficar a pontinha bem fininha. Pronto. Agora, vamos fazer os cílios. Ó, eu pego aqui mais ou menos no meio do olho. Aí, já faço aquele cíliozinho, ó, um pouco, assim, meio viradinho. Olha. Pra menina, a gente faz um pouquinho mais de cílios e um pouquinho maior. De menina, a gente faz mais curtinho e menos cílios. Então, vamos fazer aqui. Eu fiz 6 aqui, então, vou fazer 6 do outro lado. Também. Pronto. Às vezes eu não faço, outras vezes eu faço aqui, ó. Um risquinho aqui pra gente mostrar um pouquinho da pálpebra aqui. Só um risquinho bem de levinho, bem fininho mesmo, pra ficar mais real. Vamos tirar aqui um excesso desse aqui, ó. Você botar a unha aqui, ó, você tira o excessozinho da tinta. E aí, aproveitando essa tinta aqui diluída, eu já vou fazer a sobrancelha dessa bebezinha aqui.
faço essa sobrancelha. Se quiser fazer ela assim meio com os pelinhos, faz. Se não, faz um tracinho retinho mesmo. E pronto, está aí o contorno, o olho todo prontinho, já feita a sobrancelha e os cílios.